police from in the morning. Olá, você que nos ouve. Iniciamos agora o programa da Rádio Coruja, que tem por título, nessa primeira edição, da liberdade. Né? Veremos esse conceito de liberdade na perspectiva de três autores, Jean-Paul Sartre, Spinoza, e na perspectiva de Mestre Eckhart. Eu me chamo Rafael Simplício e estão comigo aqui a Laiane Maiara e a Larissa Alves. Nós todos estamos no terceiro período da graduação em Filosofia, da licenciatura em Filosofia na UFRN, e a gente vai dialogar sobre as nossas perspectivas dos autores para dar uma primeira visão, uma visão superficial, mas que possibilite a você, ouvinte, um primeiro contato com as perspectivas apresentadas desses autores, para que isso incentive vocês a buscarem mais sobre o tema, tá? Então, vamos nessa. A Laiane vai começar aqui a falar sobre a sua perspectiva e assim a gente dá a continuidade. Valeu! Vou falar sobre a perspectiva da liberdade em Mestre Eckhart, se é possível ser livre ou não para ele. Para ele, a liberdade está ligada ao desapego. Liberdade das coisas, é mais uma questão psicológica mesmo, de o homem se libertar das coisas, porque Deus é liberto de todas as coisas, Deus é o ser separado. Ele está em total desapego, e nós, para sermos livres, nós temos que ser que nem Deus, desapegados. Não olhar sempre para os entes ou para as coisas, os entes são as coisas, mas sempre olhar para o que está além do ente, se desapegar, não ser. Ele fala muito de ser o que eu era antes de ser. Porque era lá que eu, Deus, a mosca, o anjo, estavam todos juntos. Nós éramos uma unidade. Então, para ser livre, eu tenho que retomar essa unidade com Deus anterior a mim mesmo. Então, eu tenho que negar a mim mesmo. Nesse caso, negar a mim mesmo, negar vontade, negar tudo para ser que nem Deus. Então o homem não é livre. Para ele a liberdade é isso. A liberdade é a união com Deus e a separação do mundo das coisas. Entendi. Aí no caso, um homem distante das coisas de Deus, ele não é livre, é isso? Na verdade, para ele, assim, a questão de Deus é muito... Deus não é uma pessoa que se faz imagem sobre ele, uma pessoa personificada, mas ele é um ser que está em todas as coisas. Legal. Um ser que está em todas as coisas e que, na verdade, nós éramos Deus quando não éramos. E se nós não existíamos, Deus não existiria. Porque eu faço parte de Deus também. E a gente tem que retomar essa natureza, porque às vezes o mundo que a gente habita nos separa da nossa natureza, que é divina e que tem de Deus. E como é que o homem pode ser livre, enfim? Alcançando essa unidade com Deus, que está separado. Isso é uma experiência, não é algo que a linguagem possa tocar, mas é justamente uma experiência, que é uma experiência mística. Mais uma questão psicológica do que... Eu não posso descrever com exatas palavras essa experiência, é algo que se sente. Spinoza acho que muito influenciado por esse pensamento. Ele é muito influenciado. Inclusive o professor Oscar, ele falou que ele não viu nenhum trabalho relacionando os dois, mas que tem muita... Ele encontra muita... Não, é total. Eu vou começar a falar agora sobre a liberdade em Spinoza e com certeza você vai ver muita coisa. Né? A respeito do Spinoza, o livro onde consta esse conceito de liberdade, onde Spinoza trata da liberdade do homem, é no Ética demonstrada à maneira dos geômetras,
Ele vai ficar na descrição do vídeo como referência, se vocês quiserem, se os ouvintes quiserem saber mais sobre a obra e até ler a obra. Mas antes da gente chegar na liberdade em Spinoza, é bom explicar qual é o conceito de Deus também como mestre Eckhart. Como você falou de Deus, para poder chegar na liberdade do homem. Também está ligada à relação com Deus. Para Spinoza, Deus é um absoluto, é a natureza. Deus é toda essa natureza circundante que nos rodeia. E ele é uma substância que é livre. Ele é livre porque não há nenhuma força exterior a ele influenciando ou afetando ele para que ele haja de acordo com essa afetação. Ou seja, ele age livremente por si mesmo. A produção dele é livre de qualquer influência, diferente do homem. O homem é um atributo de Deus. Ao contrário do que uma tradição histórica fala, que Spinoza é panteísta, ele não é panteísta. Porque na perspectiva panteísta, nós temos a frase Deus é tudo e tudo é Deus. Mas não é bem assim em Spinoza. Em Spinoza é Deus em tudo e tudo em Deus. Por quê? Deus em tudo. Porque como Deus é natureza, Deus é o absoluto, a natureza está constantemente nos influenciando e nos afetando. Mais para frente eu vou falar sobre esses afetos, mas constantemente a natureza está nos afetando, nos influenciando. Nós sofremos a influência de Deus e Deus e tudo em Deus, porque nós fazemos parte desse absoluto. Nós estamos inseridos em Deus. De fato, Spinoza não tem uma perspectiva transcendente, porque nós estamos inseridos nesse absoluto, nessa natureza. Então, Deus é imanente nesse aspecto. Então, a diferença é justamente essa, que para a mestre Eckhart e para os místicos em geral, Deus é transcendente e imanente. Isto é, ele está separado, no eterno, a gente pode chamar abnegação ou ser separado, mas está em todas as coisas também. Ele vê todas as coisas, mas está separado delas. Mas elas têm parte também. Mas a questão da liberdade de Deus que você falou também é muito parecida com a de mestre Eckhart. A questão de Deus estar livre também. E é justamente essa questão da liberdade do ser humano, porque a liberdade do ser humano deve ser a mesma de Deus. O ser humano deve estar tão livre quanto Deus. Aí realmente parece muito, porque na perspectiva, para responder a pergunta que iniciou esse diálogo, na perspectiva espinosista, o homem ele não é livre. E ele também não pode ser livre. Se ele for livre, ele se torna Deus. Ele chega no patamar da substância que tem consciência de tudo e que não tem nenhuma força externa agindo e constrangendo a sua ação. Então o homem ele não pode ser completamente livre. O homem ele é parcialmente livre porque é parcialmente consciente. Então, eu acho que o que os nossos autores discordam é justamente para ele a possibilidade de ser tão livre quanto Deus, e para Spinoza não há essa possibilidade de ser tão livre quanto Deus. Não, no caso, você deve buscar, que é o caminho da beatitude, você deve buscar essa liberdade. Quanto mais consciência, quanto mais conhecimento, mais libertação. O que aprisiona o homem são as paixões. O homem ele não é livre porque em Spinoza as paixões elas funcionam como cárceres. No caso, o homem ele é servo dessas paixões. O desejo, né? Exatamente. O desejo, por exemplo, a gente pode pegar o desejo. O homem, você que está ouvindo, você sente um desejo e geralmente não, todas as vezes você não controla esse desejo. Você é somente espectador do desejo. O desejo é um espetáculo que acontece dentro de você que você só é espectador. Você só assiste isso acontecendo em você. Você tem um desejo de tomar uma água de coco.
E tem horas, tem vezes que você não delibera, que você não põe sua racionalidade para decidir por que você vai lá tomar água de coco, por que é bom a água de coco naquele momento. Você não precisa parar para deliberar, você simplesmente é impelido pelo seu desejo e vai por causa da sede, porque aquele coco te falta, né? Desejo é energia para buscar o que faz falta. Você vai em busca do que te falta, que é a água de coco, e age sendo servo do desejo, sendo servo da paixão. E uma forma de você, em Spinoza, para você se tornar mais livre, é você se tornar consciente. Spinoza gosta da seguinte frase: conhecerei, da frase bíblica, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento que liberta o homem. Quanto mais consciência do meu desejo, que eu estou com o desejo de tomar água de coco, quanto mais consciência das minhas paixões, mais eu vou ter uma margem de tempo para deliberar, para agir sobre essas paixões. Então, quanto mais consciência, mais o homem pode se tornar livre. Só para deixar mais claro essa fala, porque eu falei tanto de afeto quanto de paixão. Vou fazer uma distinção entre afeto e paixão para ficar mais claro para quem está ouvindo. O afeto, em Spinoza, seria uma mudança patológica no corpo. Uma mudança que acontece no corpo, afetado pelo mundo. Algum tipo de mudança na sua corrente sanguínea, nos seus batimentos cardíacos, na sua pressão. Não, uma mudança patológica no corpo. Aí a interpretação que a alma, que no caso é a mente, porque em Spinoza a alma e o corpo são simultâneos, não tem essa dualidade. A alma ela interpreta essa afetação, e a ideia, a interpretação dessa afetação, a gente dá o nome de paixão. As nossas paixões, são os nossos desejos, os nossos sentimentos, a alegria, tristeza, todas essas paixões, que são afetações interpretadas pela alma. Daí, para se tornar livre, o homem precisa ter consciência dessas paixões, dessa alegria, de o porquê que por exemplo, eu tô amedrontado com alguma situação, me deparo com uma situação e fico amedrontado com aquela situação. Se eu tiver uma consciência que estou com medo, uma consciência que estou amedrontado e que aquele medo vai me impelir a agir de uma forma, eu posso deliberar sobre esse medo, deliberar sobre esse desejo, deliberar sobre essa alegria e escolher como eu vou agir. E nessa forma, nesse lapso de tempo em que eu escolho como eu vou agir, eu estou tendo uma ação livre. Então é nesse aspecto em que o homem pode ser parcialmente livre na perspectiva espinosista. Eu achei muito interessante o que você falou, porque se parece muito com a questão de Mestre Eckhart, do homem externo e do homem interno. O homem interno é aquele que submete as suas vontades à razão. Já o homem externo é aquele dominado pelos entes, dominado pelas coisas. O problema também não é o ente em si, mas a dominação que ele causa. Então, para ser livre, o homem deve ser o homem interno. Bom, tem uma passagem aqui, uma proposição do livro, esse livro que eu vou pôr na referência, que é a Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, que é a proposição 68. Deixa eu ver aqui de que parte. Da parte 4, da servidão humana ou força das paixões, que ele diz o seguinte, Spinoza diz o seguinte: se os homens nascessem livres, não formariam nenhum conceito do bem e do mal, enquanto fossem livres. Eu acho que isso contrasta diretamente a perspectiva de Sartre quanto à liberdade, que Larissa vai explicar um pouco melhor pra gente. E aí, o homem pode ser livre, Larissa? Bom, o homem não só é livre, como é condenado a ser livre, né? De acordo com Sartre. Para ele, não existe determinismo algum. Não existe natureza humana, não existe Deus. E dessa forma, o homem é o seu projeto. E esse projeto é composto pelas suas ações. Então, pelo fato de o homem não ser impelido ou impedido por uma natureza humana, ou por Deus, ou por qualquer determinismo, ele pode fazer o que ele quiser, ele é livre para agir. A liberdade para Sartre é uma escolha livre.
mas é uma escolha livre com responsabilidade plena pelos próprios atos e pelos atos dos outros. Ou seja, isso quer dizer que você não é livre para fazer tudo o que você quiser. Um homem engajado nessa teoria, ele não considera apenas a própria liberdade, mas a liberdade de todos. E a partir disso, a gente pode ver também o que Sartre fala a respeito da angústia. Porque a angústia aparece no homem quando ele tem a consciência de que ele é responsável não só pelos seus atos, mas pelos atos de todo mundo. Que qualquer ação que você tomar, que você fizer, vai influenciar na vida de muitas pessoas, e até essa angústia se dá também quando você tem que escolher, quando você percebe que você tem que escolher entre uma coisa e outra. Escolher é difícil, escolher angustia, né? É. Porque você escolher entre o bom e o bom é ruim. Escolher entre o ruim e o ruim é pior ainda. E escolher entre o bom e o ruim não é uma verdadeira escolha. Ainda mais que aqui o homem tem consciência de que ele é responsável, que qualquer escolha que ele tiver, ele vai ser responsável pelo que vai acontecer com a vida dos outros. Então, dessa forma, escolher se torna mais difícil ainda, porque qualquer ação que você tomar não vai influenciar só você, mas o mundo inteiro, de acordo com o Sartre. Aí não tem porque nas nossas perspectivas parece que há uma disputa interna do homem com a racionalidade com as afetações, as paixões. Aí em Sartre não, já é a ação propriamente dita. Não, é legal você ter dito isso, porque uma coisa importante também em Sartre é a questão da má-fé, que é o homem de má-fé é o homem que tenta impedir a sua própria liberdade, que não aceita que não existe Deus, não existe determinismo, não existe natureza humana, que você é livre para fazer o que você quiser. Então, o homem de má-fé é aquele que tenta camuflar a sua liberdade, que ele tenta arrumar determinismos para não agir de acordo com sua própria consciência, entendeu? Então, entendi. Religiões. Isso, religião. Ideologias. Exatamente. Isso são formas do homem se esconder atrás, não ser livre, né? Isso. Que nem a gente viu em Rousseau. A liberdade é uma característica primordial do homem em Sartre. Se ele, por exemplo, ele desiste da sua liberdade para seguir uma ideologia, um dogma, ele ainda é considerado por Sartre uma pessoa de má fé. Ah, entendi. Entendeu? Eu queria saber realmente a nominação desse tipo de pessoa. É uma pessoa de má fé. Ela tá agindo de má fé. O título da obra que eu tô me referenciando é O Existencialismo é um Humanismo, né? Que é uma conferência que Sartre fez na França. Esqueci o ano agora. Que Sartre fez na França. E é interessante isso de saber por que o existencialismo é um humanismo. Ele é um humanismo, vou citar agora Sartre, é um humanismo porque recordamos ao homem que não existe outro legislador a não ser ele próprio. Entendeu? É uma teoria que exalta o humano e não outras coisas além disso, como Deus ou algo assim. O humano é dono da sua própria existência. Por isso a célebre frase, a existência precede a essência. Porque primeiro você existe aqui e depois você vai criar uma essência, você vai desenvolver o que você é. Não existe uma essência humana. Interessante que Spinoza fala de existência e de essência também, logo no começo da obra dele, porque me parece que Sartre critica uma personificação nas religiões. E a visão de Mestre Eckhart e de Spinoza, o Deus ele não é antropomorfizado, né? Ele é o absoluto, ele é o infinito. Então, quem sabe a gente não pode fazer uma futura relação. Em relação a Deus, deixa eu citar aqui um trecho que ele fala de Deus. Não acreditamos que Deus exista, mas pensamos que o problema não é da sua existência. É preciso que o homem se reencontre e se convença de que nada pode salvá-lo dele próprio, nem mesmo uma prova válida da existência de Deus. Perfeito. Sartre não acredita que Deus existe, mas a questão seria bom se os homens não tentassem envolver toda a sua vida criando determinismos e como se Deus pudesse influenciá-los. Se Deus existe ou não é problema nosso. Isso dá uma supremacia do homem tomar para si, eu vou usar o mesmo termo, as rédeas da vida,
e decidir a sua própria vida. Em Spinoza também é isso, porque à medida que você ganha consciência de si, você vai se conhecer melhor, como o termo já afirma, e você vai conseguir agir melhor de acordo com o que você quer. Então, o agir na beatitude, o caminho de Spinoza para você se tornar um santo, né, que é um homem de bem, um homem beato, é um caminho de libertação, parece um caminho de libertação na perspectiva sartreana. Todos aqui a citação, né? Em latim. Vou falar alguma coisa em latim, vai não ficar para baixo. Vai procurar. Inclusive, muita gente tende a interpretar Sartre como uma coisa pessimista. Isso. É legal falar disso. O homem é condenado a ser livre. Não existe Deus, não existe nada. E você é o seu projeto, suas ações. Mas, na verdade, ele até fala no texto que você é as suas ações. Então, haja. Essa é uma teoria que impulsiona os homens a agir. A não ficar se escondendo por trás de uma natureza. Tipo, eu nasci, determinismo biológico. Alguém nasceu para ser herói, eu não nasci para ser herói, você é covarde porque nasceu covarde. Ele até brinca assim, você tem um pulmão covarde, um coração covarde. Não, você se faz ser covarde porque você se faz covarde, não porque você nasceu covarde. Você tem um órgão genital masculino, então você tem que fazer certas coisas determinadas, né? Exatamente. Não existe natureza humana. Você é livre para fazer o que quiser. E com responsabilidade, né? Na devida proporção. Tem um poema também que parece contigo Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me parece como sendo árvores e montes e o luar e sol e flores, é que ele quer que eu conheça como árvores e montes e as flores e luar e sol. E é por isso que eu lhe obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio. Isso é muito apaixonante. Obedeço-lhe a viver espontaneamente, com quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. Da perspectiva do absoluto, do que nos circunda como Deus, a natureza. Deus sendo a natureza. É justamente isso. E tipo, o Mestre Eka fala que você não se pode falar de Deus, porque nossa perspectiva eu não posso formar imagem sobre Deus, porque eu não tenho... Entendimento não chega até lá. O entendimento não representa o infinito, ele representa a negação do que é finito, que é como a gente consegue interpretar o infinito. Vamos embora comer? Bom, é com essa declaração faminta de Larissa que a gente finaliza hoje nosso diálogo aqui sobre liberdade. Né? Se você que está ouvindo gostou desse áudio, gostou dessa ideia de fazer diálogos, você dá um like aí no vídeo, dá uma curtida se for no Facebook, dependendo de onde você estiver vendo, tendo acesso a esse conteúdo, você pode divulgar se você quiser. Se você gostou, você compartilha. E a gente vai colocar mais o nome completo dos autores, a referência do livro que a gente usou, o ano, e tudo isso vai estar aí para vocês na descrição do vídeo, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem postar nos comentários que a gente vai tentar esclarecer na medida do possível. Tudo bem? Então é isso por hoje. Valeu, galera. Fiquem bem.